No dia 16 de outubro de 2014, eu fiz uma reportagem no Rio Muriaé para mostrar o estado agonizante em que ele se encontrava naquela data. E caminhei por 60 metros dentro do rio seco, em cima de uma laje de pedra. 3 anos depois, retorno ao mesmo lugar e a situação é bem pior. Eu acabei de fazer uma caminhada de 122 metros dentro do rio Muriaé. Um rio que atravessa estados, que banha várias cidades. É difícil imaginar que aqui onde me encontro, caminhando sobre estas pedras, há alguns anos atrás eu estaria debaixo de 3 metros de água. E hoje, pedra. Muita pedra. O Brasil está vivendo a maior seca dos últimos 80 anos na região sudeste. São 130 municípios do estado do Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais os mais afetados. As causas são muitas: da secura do rio, da morte do rio, tornando a água cada vez mais escassa, até que ela desapareça ou chegue a um ponto em que ela não possa mais ser tratada para se tornar água potável. Mas como chegamos a esta situação? Os desmatamentos. Os desmatamentos ao longo dos anos vão causando as mudanças climáticas, e uma destas mudanças é a falta de chuva. E assim, nossas nascentes não são revitalizadas, a água dos rios não é reposta. E além disso, existem muitos outros fatos que causam a escassez de chuvas. Um deles é a liberação do dióxido de carbono causada pelo elevado consumo de combustíveis fósseis, que movimentam os carros e as indústrias desse país. A vida moderna causou isso que nós estamos vendo aqui. Um deserto dentro do rio, uma área rochosa no meio de um rio que antes era caudaloso. As pessoas querem cada vez mais modernidade, cada vez mais conforto, cada vez mais tecnologia, cada vez mais produtos eletrônicos, cada vez carros mais confortáveis e mais velozes, e tudo isso causa a liberação do dióxido de carbono. Isso causa o aquecimento global, que causa a falta de chuvas. Isso faz os rios secarem. Mas não é apenas isso. Os rios vão desaparecendo também porque em muitas propriedades, pela região sudeste afora, o agronegócio que precisa ser desenvolvido, em muitos momentos não respeita os rios. E os rios são assoreados, e os riachos, os igarapés, os córregos que desaguam nos rios e alimentam esses rios e os mantêm vivos, vão sendo tapados, vão sendo sugados, e o rio perde as suas fontes, as veias que mantêm esse corpo aqui vivo. Vamos falar daquilo que mata o rio, daquilo que faz o rio desaparecer. O que mata o rio é a poluição que nós atiramos dentro dos rios. O lixo que produzimos e jogamos às margens dos rios. Esse lixo vai parar dentro do rio. Você joga na beira do rio e ele vai parar na beira do rio. Mas quem o leva para dentro do rio? A chuva, a enxurrada. Por quê? Foram desmatadas também, foram derrubadas também as matas ciliares, as vegetações às margens dos rios, que se chamam matas ciliares porque elas fazem
com os rios exatamente o que os cílios fazem com os nossos olhos. As matas ciliares, elas retêm toda a sujeira, todo o lixo lançado à margem do rio. As árvores, a vegetação filtram, retêm, seguram esse lixo, impedindo que ele vá parar dentro do rio. Imagine, lixo sendo lançado continuadamente dentro do rio, todos os dias em grande quantidade. Isso vai fazendo o quê? Vai aos poucos tapando o rio, vai assoreando. O rio vai se enchendo de lixo e vai diminuindo, vai ficando cada vez mais raso. Se nós tivéssemos as matas ciliares, em dias de chuva, o lixo ficaria retido na vegetação, nas árvores das matas ciliares e não encheria o rio. Mas as matas ciliares foram arrancadas. Arrancadas em alguns lugares para o plantio, e em outros lugares para dar lugar às construções. Se olharmos ao longo das margens do rio Muriaé, veremos muitas construções avançando sobre o rio. Elas estão de maneira irregular, umas mais avançadas para dentro do rio do que as outras. Existe um limite. E este limite para você construir à margem do rio não vem sendo respeitado ao longo dos anos. Inclusive, tem autoridade que construiu avançando sobre o rio. Não vem ao caso aqui agora achar quem são os assoreadores, culpar os assoreadores do rio, aqueles que invadiram o rio com construções. O momento é de tentar salvar o rio Muriaé. No último dia 8 de outubro aconteceu um evento chamado Abraço no Rio Muriaé, cujo objetivo é conscientizar a população e as autoridades da necessidade urgente de salvar o rio Muriaé. Mais de 1.000 pessoas participaram desse evento, que era apenas o pontapé inicial. Falamos daquilo que esvazia, que seca, que estreita, que tapa o rio. Vamos falar daquilo que mata o rio. O lixo jogado no rio, os agentes poluentes que vêm no lixo e o esgoto sanitário da cidade. De acordo com o censo do IBGE de 2010, Itaperuna tem 98.000 habitantes. Se em 2010 éramos 98.000 habitantes, hoje em 2017 já passamos dos 100.000 habitantes. E o esgoto desta cidade é todo lançado dentro do rio Muriaé. Há anos atrás, um prefeito disse que iria fazer a estação de tratamento de esgoto do município de Itaperuna. Há mais de 20 anos atrás, esse prefeito prometeu. Fez uma casinha em um bairro, uma casinha em um outro, onde seriam estações de tratamento de esgoto, mas ficou só nas casinhas. Não houve a instalação do equipamento, não foi montada a estação de tratamento de esgoto. Naquela época, há mais de 20 anos atrás, a estação de tratamento ou as estações de tratamento já se faziam necessárias. Imagine hoje. Esgoto e mais esgoto sendo lançado in natura no rio Muriaé. Detritos e mais detritos sendo lançados no rio Muriaé. Resíduos e mais resíduos sendo lançados no rio Muriaé. O alto nível de poluição está acabando com a qualidade das nossas águas. E quanto mais esgoto lançamos no rio, quanto mais detritos e resíduos lançamos no rio, mais produtos químicos a SEDAI vai precisar para tratar esta água e torná-la potável. Vai chegar a um ponto que os produtos químicos não mais resolverão. O problema do esgoto lançado no rio, já que estamos falando de salvar o rio Muriaé, o problema do esgoto lançado no rio, quem pode resolver? O prefeito da cidade. Ele tem que fazer estação de tratamento de esgoto. Enquanto continuarmos lançando o esgoto sanitário de Itaperuna dentro do rio Muriaé, o rio continuará morrendo. E morrendo cada vez mais rapidamente. Cobrem do prefeito de Itaperuna que ele trate o esgoto sanitário da cidade o mais rápido possível. Cobre do prefeito de Itaperuna que ele retire o esgoto sanitário o mais rápido possível de dentro do rio Muriaé,
porque o esgoto da cidade de Itaperuna é hoje o que mais mata o rio Muriaé. É hoje o que mais mal faz ao rio Muriaé. Mas uma estação de tratamento custa caro, você diria? Mas a vida humana custa mais caro ainda. Quanto vale uma vida? Recursos existem. Projetos podem ser elaborados. Que sejam elaborados os projetos e que sejam buscados os recursos. Porque senão, nós estaremos abraçando um moribundo. É essa a sensação que se tem. Final da década de 70, início dos anos 80, eu cobrava. Existia um vereador em Itaperuna que fazia parte da Serla. A Serla era uma empresa estatal que cuidava dos rios e lagoas do estado do Rio de Janeiro. Esse vereador, por muitos anos, fez parte desta companhia. Eu várias vezes cobrei dele em meus programas de rádio que mandasse limpar o rio, que mandasse desassorear o rio, que fizesse alguma coisa pelo nosso rio, porque o nosso rio estava morrendo. Mas naquela época, quem olhava para o rio Muriaé e via suas correntezas fortes, e via seu leito caudaloso, jamais poderia imaginar que chegaríamos ao ponto que chegamos. Não foi feito o que tinha que ter sido feito em tempo hábil e hoje nós tentamos salvar um rio moribundo. Com a palavra, as autoridades. Atravessamos o rio Muriaé a pé, de um lado para o outro, do lado da 1º de Maio, no bairro Niterói, para o lado do centro da cidade. E aqui mostramos para você a margem do rio Muriaé na Avenida Beira Rio. Ao invés de matas ciliares, vegetação nativa com árvores nativas, o que vemos é um grande lixão.